Muito bem, esse é o último bloco, o tempo passa e o tempo voa, mas você vai continuar ligado conosco. Na sequência tem Fernando Rocha, ó. Beijo pra você, Fernando, trazendo saúde e bem-estar, tá? E depois eu queria te dizer o seguinte, qualquer dos nossos programas que você, dos nossos conteúdos do canal que você quiser acessar, tá tudo no YouTube. YouTube Canal Viver Brasil ou então no site que é o canalviverbrasil.com.br. Combinado? Muito bem, agora eu quero colocar a família no papo, né? Léo, vou começar contigo, que é pai. Qual que é a responsabilidade? A gente está falando muito da escola como lugar para cultura, para desenvolver o hábito da leitura, né, da música. E os pais nessa aí? A família, né? Eu acho que o grande papel dos pais é dar o exemplo, né? É assim, ser o exemplo de, por exemplo, se a gente quer que uma criança goste da leitura, tem um carinho pela... Não estou falando da minha área, né? Isso. Uhum. Não adianta você ficar insistindo para o menino, é importante ler. Né? Não faz sentido. Como assim é importante ler? Se ele não vê o pai curtindo livros, tendo livros, visitando, frequentando livraria, biblioteca, né? Feira de livro, falando sobre livros. Não tem, Léo? Tem muito. Tem pais que, vamos dizer, não tem dinheiro para ter um acervo em casa. Claro que o ideal é que todo mundo tivesse, né? Isso. Mas se não tem... As bibliotecas, tem biblioteca né? Pública, os centros culturais, né? Tem muita coisa bacana. Então, eu acho que esse exemplo é fundamental. Né? Eu falei no caso da leitura, mas o exemplo em tudo, né? O exemplo do diálogo, o exemplo da tolerância, né? O exemplo do afeto, de novo, a mesma palavra que a gente está falando sempre, né? Uhum. E da convivência com outras famílias, com os vizinhos, né? Quer dizer, a criança vai vendo como é que o pai relaciona. Essa semana a gente viu um menino que foi desses que foi preso lá no Rio Grande do Sul, fazendo ameaça, era uma família cheia de bandeira nazista em casa. O pai deu uma bandeira nazista para o filho de aniversário. É claro que né, é o exemplo. Vai dar errado, né? É muito interessante o que você está falando. O que você acha, Rosildo? Você que está vendo, né? Trabalha com os professores, mas na escola, os pais, né? Sim. Você disse, né? Você começou fazendo a pergunta. A escola é o lugar de educação, arte, mas eu colocaria também, a escola é também, porque esse contato é importante, ela tem outros lugares para além da escola, né? A família é importantíssima, né? Até ele está falando do livro, eu como contadora de histórias, como brincante também, como professora, quando um pai conta a história para a criança, a gente sabe que é uma criança que está mais aberta ao afeto, que já chega, já tem esse contato, já, né, que se aproxima, né, quer ouvir uma história, gosta. Né? E às vezes gosta, o Léo falou do negócio de acesso, às vezes você não tem muito livro, mas criança gosta de ouvir a mesma história. De ouvir a mesma história, de ouvir história inventada. Isso tem a ver com as classes sobre as quais nós falamos, isso, né? Eles falam aquela inventada, aquela história... A história da família. Cadê aquela história inventada? O que você fez durante o dia, assim? Isso, às vezes eu contava pro meu filho assim, como é que foi o dia? E aí contava como se fosse uma história, né? Assim, perfeito. A questão de construção de personagens, de histórias, de emoções, né? Isso é fundamental. É fundamental porque também o que está além da história... O mais importante que a história narrada é o momento do afeto. É o momento que você para, olha no olho para alguém que tem comunhão ali. Então, assim, quando as pessoas falam importância de contar a história. Não sei história, então não vou contar. Ou não tem jeito para isso. Não tem. Chega. É a linguagem do afeto, né? Do carinho. Então, assim, a família, quando ela está presente na vida do filho dessa forma, né? Dá esse afeto, acompanha... Você vê a criança na escola com um comportamento diferente. Eu contava história e às vezes eu mudava a história. Cara, eu ficava impressionado. As meninas, as minhas filhas, elas, na hora elas percebiam. Sabe. Eu contava a mesma história, né, tal, mas aí eu falei, vamos fazer um negócio diferente aqui e tal. Aí elas ficavam bravas. Ficavam nervosas comigo. Pai, você está inventando. Eles já sabem, eles querem ouvir aquela emoção de ouvir o que já sei, né? A adrenalina que vai subindo. Muito interessante também, isso. A mesma coisa acontece também na brincadeira, né? Quando a criança, o pai ou a mãe brinca com a criança ali. E às vezes é sempre a mesma brincadeira, mas ela nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Mas isso é cada vez mais terceirizado, né? Pelo menos nas classes médias e altas. Isso, bem lembrado. Eu queria falar sobre isso. E existe um mercado para isso também, né? Quando o meu filho tinha 3 anos, eu estava na UFMG estudando no Departamento de Ciência Política, então estava ali entendendo os processos democráticos, a deliberação, e eu quis trazer isso para a criação do meu filho. Então eu sempre possibilitei
muitas escolhas. Eu acho que até errei demais, porque como que você vai dar possibilidade de escolha para uma criança de 3 anos que não tem condição ainda de definir as Mas coisas. a gente, como pai e mãe, a gente erra o tempo inteiro também, faz parte. Mas eu acho que o Gessé Souza, Sim. que é um intelectual, na minha opinião, o melhor do Brasil. A elite do atraso. A elite do atraso. Ele chama atenção para o fato de que o exemplo de ter acesso aos livros está muito restrito à classe média e alta. Porque a classe baixa, se não tem livro, não vê o pai lendo. O pai fala que é importante estudar, mas o filho vê que o pai estudou e está realizando um trabalho braçal, que não exige cognição, intelectualidade. Isso. Então, essa questão do exemplo é difícil. Ela é restrita, ela funciona em determinadas classes. Para a maioria das pessoas, o exemplo ele vem negativamente. Então, a escola ela tem um papel fundamental não de substituir, mas de mostrar realidades. Isso, O livro pode ser pego em escolas, né? Sim, as escolas têm bibliotecas, né? E isso tem muito a ver com a desinstitucionalização das coisas. Uhum. De incorporação de outros métodos, de escuta. Agora, Carol, a música, eu não preciso ter grana para cantar uma música para o meu filho. Não. Não é? Contar uma história. Eu estou convencida de que todo mundo pode ser musicalizado. Uhum. Nem todo mundo pode tocar um instrumento, claro. ser uma Maria Callas, cantar bem, mas todo mundo pode vivenciar a música. Agora, é interessante quando ela diz que, às vezes, a referência que a criança vai ter vai ser na escola, né? Porque, às vezes, o exemplo que tem em casa não é o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, começa a atacar os professores também de uma forma assim, distancia cada vez mais. Distancia, não envolva com esse aluno, não tome partido, né? Assim, porque aí o professor chega e nem vai dando mais a opinião dele, porque aí fica complicado, né? De o aluno se inspirar, porque às vezes começa eu acredito, né? Eu percebo, tenho a sensação de que chega para os professores essa norma oculta, com certeza. né? Uma norma essa assim, cobrança, às vezes falada, né? De substituir. Não, mas assim, você no lugar de papel, seja mais frio, vai mais objetivo, né? Porque os professores começam a ficar com medo também de ficar muito próximo, né? Perfeito. Então, assim... Nós temos violência contra os professores também, é uma questão pensada, né? É complicado, parece que é pensado, assim. Ô, Léo, você está falando do homeschooling, né? Essa ideia não está morta aí na sociedade, não, né? É mais uma desses modismos que o pessoal quer copiar dos Estados Unidos, né? Sendo que é uma lógica completamente diferente lá. Lá é uma coisa de exceção, né? E eles estão querendo colocar aqui como uma coisa, né? Fazer lei para estimular, né? E quantos pais que têm, né, preparo, condição, tempo, é uma coisa, eu acho, muito equivocada mesmo. E agora, nesse momento, né, a escola também, os pais estão com receio, né, dos filhos na escola, do que pode acontecer. Né? É complicado, Elias, porque assim, a volta da pandemia foi bonito de ver. Foi bonito e assustador ao mesmo tempo. Porque como as crianças ficaram muito tempo sem o contato uma com as outras, quando você via elas chegando nas escolas de novo, nossa... teve muita criança, principalmente as de educação infantil, perderam muito do desenvolvimento, sabe? Da sociabilidade. Sim, porque você tem que encostar na criança, tem que encostar, tem que abraçar. Que ela está dizendo, tudo assim, contato com outra, relação com o colega. E aí quando a gente viu eles voltarem nas escolas, foi uma coisa assim, bonita e ao mesmo tempo parece que estava todo mundo amarrado, preso e tava, né? Meio travado, assim, né? A gente desaprendeu. E aí foi um ano inteiro, ano passado, essa reconstrução e agora novamente. Então a gente vê a importância que é esse contato social, sabe? Principalmente na infância, principalmente. Então, assim, tem os benefícios, pode ter algum benefício que seja, né? De outras formas de estudar, mas eu acredito que seja importantíssimo esse contato, né? A Lídia Ortélio, que também é um grande nome do brincar, né, aqui no Brasil, ela fala muito da importância da criança do brincar com a natureza, do corpo como espaço, né, assim.
ela e vários outros teóricos também, mas uma vez eu li um artigo dela, ela falando disso, assim, alguém perguntou, e aí, você acha que a criança deve jogar videogame? Ela falou, deve jogar videogame, mas também depois de brincar muito no quintal, porque ela vai estar desenvolvendo essa questão do corpo no espaço para poder abrir, socializar, desenvolver e também desenvolver esse cognitivo de forma, de forma junta, assim. Então, acho que as escolas, elas proporcionam muito esse lugar da criança no espaço. Pelo menos elas deveriam proporcionar. Né? Ter o momento de estudar, mas ter o momento do recreio, o momento de brincar. Outro dia eu achei assustador, e também não é, uma divulgação de uma e-mail aqui de Belo Horizonte, um aviso no Instagram falando, depois desse atentado, é assustador, mas ao mesmo tempo a gente entende. Depois desse último atentado que aconteceu nas escolas, eles mudaram as normas das e-mails para a segurança das crianças. Então, assim, não pode brincar no início nem na saída mais. Não pode? Não pode mais ir para o parquinho. Tem que entrar com carteirinha. Então, assim, eu vi que as e-mails, todo mundo assustado. E aí, na hora que eu li que não pode mais brincar, o momento livre do brincar, fora do roteiro, eu parei para pensar, ficou preocupada. Gente, como que vai ser, né? Porque, assim, é um movimento de proteção das escolas e elas precisam fazer isso enquanto instituição, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que faz, então? Assim, as crianças não vão poder brincar. Que adultos serão esses, né? Como é que vai ser dentro da escola? E, às vezes, tem muita criança que tem um espaço de brincar na escola. Às vezes, mora numa casa que não tem né, um quintal para brincar, enfim. Então, é complicado, né, isso. Tá bom. Ô, Léo, vamos dar opções para os pais, né? E para as pessoas de livro. Poesia se faz no pescar de olhos. Vamos lá. Que história é essa? Esse é um livro de poemas, né? São poemas divertidos, brincalhões. Estamos falando de brincar. Com muita rima, com muito jogo de palavra. Ele tem uma inspiração num grande poeta brasileiro chamado Zé Paulo Paes, que tem exatamente o principal poema mais conhecido dele, chama exatamente Poesia é brincar com palavras. Poesia é brincar com as palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Uau. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam, as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas elas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como todo dia que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Não foi combinado. Gente, Carol, você viu isso? Eu não acreditei. Isso foi um momento fantástico. Lindo, fantástico. Não estava nada disso combinado. Você que está aí em casa. O Zé Paulo foi uma grande inspiração para mim, na minha carreira toda, mas principalmente nesse livro, e que são poemas divertidos. Mas Léo, é importante o ilustrador também, né? No caso é André Ebert, que é uma grande ilustradora. E eu tenho muitos livros que vão para o humor. Meu doutorado foi em comédia, né? Foi sobre personagens cômicos. Esse aí também é Mentira da Barata. É uma recriação de uma cantiga de roda, né? Ou cantiga de ninar. Daquele a barata diz que tem 7 saias de filó e tal. Eu tenho muitos livros que vão para esse lado do humor. Já o outro aí que está aí... Espera aí, calma. Esse aqui de quem é ilustração? Esse é do Rubem Filho, que é um grande ilustrador aqui de BH. Olha que barata essa barata aqui, olha. Então esse aí eu transformo aquela cantiga numa história onde entram outros personagens, é quase um livrinho de mistério, assim. Será que era Mentira da Barata? Isso. Ou será que é imaginação? Será que é fantasia? Será que ela tá meio esquecida e tal? Muito bom, E já Léo. esse outro aí, que é o meu livro mais premiado, assim, já é o mais triste, né? Que é Um Dia um Rio, que é inspirado na tragédia do Rio Doce, né? E que eu ponho o Rio como personagem. Fantástico, e é o Rio hein? que conta a sua história. Que é um pouco da cultura indígena, né? Os indígenas têm essa relação com a natureza, né? Eles são seres, né? O rio, a água. Olha, e realmente é um... Esse momento que você pegou é exatamente o momento que ele encontra o monstro minerador, né? O monstro barragem. Que vai, na próxima página, cuspir a lama em cima dele. Esse menino é o rio. Aqui, e aí nessa página ele cospe a lama. É um forte, texto hein? bem... É um texto poético, pesado e felizmente é um livro meu que
tem feito muito sucesso. Foi transformado numa peça de teatro lá em São Paulo, pelo Grupo 59, que é um grande grupo de teatro lá. E é um livro que felizmente, tem me dado muita alegria. E a ilustração é do André Neves. André Neves. Também um dos grandes ilustradores brasileiros. Ô, Léo, por curiosidade, como é que se dá essa parceria com o ilustrador, hein? Olha, varia muito. Assim, tem livros em que eu mando o texto e a própria editora escolhe o ilustrador e eu já vejo o livro quase pronto. Hoje mesmo aconteceu isso comigo. Eu recebi o PDF de um livro novo que vai sair pela editora Yellowfant e que eu não sabia nem quem ia ser o ilustrador. E eu chegando aqui do lado de fora, eu estava vendo o PDF e tá maravilhoso. Bateu? Maravilhoso. Já aconteceu de não bater, Léo? Dos meus 70 livros, tem uns 2 ou 3 que eu fiquei um pouco decepcionado. Mas assim, a grande maioria. Então tem livros que acontece isso, mas hoje em dia, cada vez mais, com essa coisa do e-mail, do Zap e tal, a gente dialoga. Então tem uma construção. Uma abertura aí. É uma construção mais coletiva entre o escritor, a editora, o ilustrador. E eu gosto. Eu não gosto de falar assim, ilustra isso, desenha aquilo. Não, eu prefiro deixar o ilustrador fazer o que ele pensa. Por quê? Porque, primeiro, que ele é muito mais competente que eu para criar imagens. Segundo, que não é bom que repetir o que está no texto. A ilustração não é para repetir. Olha só, que legal. A ilustração é para ampliar, para dialogar, para criar a ilustração mais o texto cria uma terceira coisa, que é o livro. Que barato isso. É editora Yellowfant? Essa é a editora autêntica, o selo infantil deles, né? Esse que vai sair, Era uma Casa Muito Inventada. Esse que vai sair em breve, porque o PDF chegou para mim hoje. Yellowfant, se não me engano, era a banda do Bob Faria. Lá nos anos 90. Eu nem sabia. Muito legal, muito legal. Eu lembrei do nome, porque o nome é muito sonoro. Um beijo, um abraço pro Bob Faria, que tá na 98 agora. Viu, Bob? Valeu demais. Bom, Carol, agora eu quero entrar contigo. Como é que a gente encontra o seu livro? Bem, ele foi publicado na plataforma Kindle, que é do portal Amazon, e ele se chama Musicalização Infantil e Educação Musical. Música e meio ambiente andam juntos. Para você ter acesso, basta você digitar esses termos, musicalização infantil, educação musical, ou Carolina Brauer, que é o meu nome, e você acessa o livro. Para quem tem Kindle Unlimited, ele é de graça. Ele pode ser lido na plataforma Kindle por R$ 26,00. E se você quiser ajudar essa autora comprando o livro impresso, ele custa R$ 166,00. Ajudar essa autora, adorei isso. Muito bom. A diferença do preço para o Kindle é muito grande. É muito grande, né? Não tem jeito, Você né? vai de 26 para 160, é uma coisa muito louca. Mas é uma possibilidade de você publicar fora do circuito das editoras. Claro. Que é importantíssimo isso, né? A diferença também do livro impresso e do livro... É diferente. É diferente. Também, né? Especialmente na minha área, que é infanto juvenil, o Perde papel, muito, né? A cor, né? Formato, O cheiro, tamanho do a coisa de livro. folhear, né? Faz muita falta. Rabiscar, né? Que criança é assim, né? Vai querer desenhar, completar o desenho, né? Isso faz parte. Tá bom. Muito legal. Gente, nós estamos chegando ao final, então vamos deixar os contatos, né? E, assim, realmente agradecer muito a disponibilidade de vocês e a abertura de horizontes. Começo contigo, contadora brincante. Como é que a gente encontra? O Instagram é @Rosilda _contadora de histórias. Dentro do Instagram tem o link, né, que tem acesso às outras redes de YouTube, Facebook. Muito bom. E o teatro, como anda? Afastou-se? Não, agora eu estou criando um espetáculo narrativo, musical, cênico. Gente, que ótimo! Novidade! Eu estou fazendo uma arte cênica. Isso é para esse ano ainda? Para esse ano, estreia em julho. Em julho? A ideia, né, que a gente estreia em julho. Somente eu e um músico, que é o violeiro Dário Marques. Sim, conheço. A gente está junto. E a gente fazendo uma parceria, contando uma história aí das lendas brasileiras, né, assim, das histórias da floresta, né? Coisas da mata, né? Caipora, Curupira, Iangá. E a gente vai falar um pouquinho disso de uma forma com uma linguagem um pouco diferente, mais teatral, da narração de histórias também e da música. Parabéns. Misturado. Muito bom. Para junho?
A gente está querendo estrear em julho, Tá, né? julho. A previsão. Uhum. Vou te mandar Por notícias. favor. E vamos fazer aqui também com voz e violão. Claro, É possível, com certeza, tá? com certeza. Obrigado, Bom. viu, Rosilda? Parabéns, tá? Obrigada. Léo, bom demais te rever. E quero saber como é que a gente entra em contato contigo para adquirir os livros, trocar ideias. Como é que Eu faz? estou nas principais redes, né? Eu acho que colocando Léo Cunha, escritor Léo Cunha, me encontra. Tem o meu site também, que é escritorleocunha.com. Tá facinho, né? Tá fácil. E os livros estão nas livrarias, tem desde as livrarias virtuais, Amazon, Submarino e tal, e nas livrarias físicas, né? Na Genipapo, na Leitura, na Quixote. Né? Isso. Tem aí, não vai ter tudo, porque eu tenho 70, né? Mas alguns livros meus você vai. E nas Você vai bibliotecas encontrar. também, né? E nas bibliotecas públicas. também tem muitos livros meus. Muito bom. Alguma novidade aí, além desse livro que você falou? Olha, esse ano, como eu estou fazendo esses meus 30 anos, né, tem muita coisa para sair. Tem uns 5 livros para sair. Uau, que isso! Acabou que Você demanda da acumulou. pandemia ainda ou não? É um pouco isso, um pouco pela coisa de eu estar fazendo uns 30 anos. Tem editor que quis fazer um especialmente para esse ano, que era para o ano passado, deixou para esse ano, era para o ano que vem, puxou. Parabéns. Então tem bastante coisa saindo aí. Quem acompanhar minhas redes vai poder seguir aí as novidades. Legal. Você está muito bem, viu? Tá achando bom. que você tá bem, fez bem, assim, né? Essa dedicação à literatura. Eu também tô num momento bastante feliz. É sua praia. Abraça e vai. Valeu. Tá bom? E agora ela que estava morrendo de medo de participar do programa, né? E assim, não, tô muito nervosa e tal. Mandou e mandou bem demais. Carol, como é que a gente te encontra? Você tem redes sociais? Não, né? Me encontrem no Amazon para o livro. Uhum. Mas eu quero deixar uma mensagem para os pais Por para favor. investirem em música. Porque, às vezes, o investimento na aula de música vale mais do que a aula de inglês. Olha, você pode brincar de música com os instrumentos, você pode, com vários tipos de dinheiro. Esse aqui custa um pouquinho mais caro, mas esse aqui custa R$10, olha. Isso, esse é básico. Aí. Esse aqui você pode fazer com sucata, com o seu danete, e ele é um coquinho. Depois que ele estiver limpinho, ele vira um instrumento musical. Que barato. E também você pode ir ao Mercado Central, naquelas lojas que vendem berimbau. Isso. Comprar apitos. Uhum. Tudo isso faz parte do universo musical. Todo mundo pode ser musicalizado. Muito bom. Obrigado. Se der tempo, eu gostaria de fazer uma brincadeira. Pois não, vamos fechar? Curtinha, Aí. com uma música, já que ela está falando da música, né? Quem quiser aprender, eu acho que pode cantar, né? Com os filhos em casa, assim. Então é mão com mão. E aí a gente canta. Quando é com a criança, a gente faz com a criança, né? Isso. Assim. Primeiro a gente começa assim e vai. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha quer entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Ô, compadre, ô, comadre, cadê você? Ó, achei! Cute, 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 cute. Aí você faz a cosquinha na criança, te dou. Aí, ó, cosquinhas para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei. Valeu. Valeu. Obrigado.